Seria a profecia de Chico Xavier para o Brasil algo bom, positivo, de esperança e de paz para todos nós? Ou seria uma profecia sobre algo terrível que se abaterá sobre o nosso país? Eu vou responder essa pergunta para vocês agora aqui neste vídeo, para que você saiba de fato o destino reservado a todos nós. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Muitos vídeos aqui no YouTube falam de profecias realizadas por Chico Xavier em relação ao Brasil. E sim, Chico falou sobre o futuro do nosso país. E eu vou trazer aqui para vocês algumas considerações de Geraldo Lemos Neto sobre isso e depois eu volto para a gente falar um pouco sobre o que será do Brasil, um futuro de paz e felicidade ou um futuro de dor e sofrimento. Vamos entender então agora. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Quando eu questionei Chico Xavier, a única vez que eu tive coragem de questioná-lo sobre um livro dele foi o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que aliás é excelente, de autoria de Humberto de Campos. Depois, o Chico vai dizer em entrevista que não foi o Humberto de Campos que escreveu o livro, mas ele foi o repórter, o jornalista que, vendo este livro na espiritualidade maior, o transmitiu para a Terra, que eu recomendo a todos. E eu, ainda muito jovem, critiquei o livro no sentido que ele era muito fanista de achar o Brasil essa pátria maravilhosa do Evangelho. Hoje eu tenho outra visão completamente, claro, e levei a maior bronca do Chico na época. Ele chegou a pôr o dedo no meu nariz e falar assim: "Mas Geraldinho, você quer privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, passou a vida entre as maiores dificuldades, sendo incompreendido pelos próprios da sua raça, da sua nação, da sua família, sendo negado pelos próprios apóstolos, sendo vendido, passou a sua existência testificando o amor entre todo tipo de pessoas de má vida e para ser perseguido pelos maiorais do tempo, para ser condenado injustamente, sem ter qualquer culpa, e no final ser crucificado, vilipendiado, depois de ter sido açoitado, depois de receber uma coroa de espinhos e finalmente morrer, entregar a vida numa cruz da ignomínia entre dois ladrões, o fundador do Evangelho passou por isto e você quer privilégios para a pátria do Evangelho? Por quê? Então, eu acho que nós estamos nesse calvário. A pátria do Evangelho está nesse calvário, muitas vezes sendo vilipendiada, sendo vendida, sendo maltratada, recebendo cusparada na cara, mas a gente tem que ter em mente que no final de tudo, Jesus, que é o fundador do Evangelho na face da terra, ele só teve uma palavra de perdão e disse: "Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem", antes de entregar a vida a Deus. Jesus disse que todo reino dividido tende ao fracasso. Então, um caminho que o Brasil precisa percorrer para poder cumprir a sua missão é, em algum termo e de alguma forma,
conseguir uma unificação mais significativa, e eu acredito que essa unificação no Brasil está no sentimento cristão, porque quando a gente caminha pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares, o sentimento cristão é muito forte, seja em qual escola religiosa for. Pode ser no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, na Umbanda, que tem muitos cristãos. Então, a gente sempre ouve muito de Jesus. Qualquer esquina estão falando de Jesus. Jesus é muito presente. Então, até nisso, a gente percebe que o Brasil está dividido em uma perspectiva e que a unificação está justamente nessa caminhada cristã. Agora, para que nós sejamos capazes de cumprir isso, eu acho que o grande desafio é a lição do perdão. Humberto de Campos traz para a gente a revelação de que aquele espírito em Mateus capítulo 4, que tentou Jesus, na hora da cruz, ele apareceu para Jesus de novo. Jesus estava procurando algum amigo, algum acalento na multidão, e de repente, quando ele estava procurando algum conforto, ele se depara com dois olhos perversos, e na hora ele percebe que é aquele espírito do dia da tentação. E o que esse espírito faz? Ele começa a falar mal dos discípulos. Abjura, nega esses homens que te abandonaram. Na visão do mundo, esses homens são traidores. Eles te deixaram aí sozinho. E aí Jesus traz essa lição linda. Ele começa a pensar nas qualidades de cada um. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E aí ele traz essa frase: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí vem a parte mais bonita, porque Humberto de Campos descreve para a gente que o céu se abre e Jesus vê os anjos costurando o caminho que ele percorreria até o céu, com flores e estrelas. Então, esse é o caminho. Quando a gente perdoa, acho que o perdão, quando a gente está tão polarizado, brigando tanto, um reino dividido, uma nação dividida, o caminho é o perdão, o exercício do perdão do outro. E aí, conseguindo isso, esses espíritos perversos, que é o que Humberto de Campos conta para a gente, eles saem em retirada, eles saem imediatamente quando Jesus perdoa. Então, o caminho do Brasil, eu acho que para essa unificação, é entender que o nosso ponto comum é o cristianismo, a nossa ligação comum é o cristianismo, e diante disso, exercitar o perdão, para que essas relações que foram destruídas por questões materiais, elas sejam retomadas. Bom, pessoal, o Brasil é um país com uma história rica e multifacetada, mas segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, enviado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, a visão sobre o papel do Brasil ganha contornos ainda mais profundos e espirituais, porque essa obra oferece uma perspectiva que transcende os acontecimentos históricos conhecidos e coloca o país em um papel especial no plano espiritual da humanidade. De acordo com o livro, pessoal, o Brasil não é apenas uma nação entre tantas, mas sim uma terra escolhida para desempenhar um papel central na evolução moral e espiritual do planeta. Ocorre que o Brasil é um projeto arquitetado por Jesus, que designou espíritos para reencarnarem em Portugal a fim de levar a nação à conquista do oceano e assim descobrir as terras que mais tarde seriam o Brasil. Outros espíritos começaram a reencarnar aqui no Brasil a mando de Jesus para conduzirem o país primeiro até a independência e depois até a sua maioridade como nação. E tudo por um motivo: a Terra em regeneração. No próximo estágio do planeta, o Brasil conduzirá a humanidade terrena
ao progresso moral e espiritual. Então, quando a terra estiver em regeneração daqui do Brasil, o Evangelho de Jesus sairá e se espalhará de fato pelo mundo, mas de uma maneira diferente. Ao invés das pessoas apenas conhecerem o Evangelho, como acontece hoje, elas viverão o Evangelho. Porém, até lá, como todas as nações, o Brasil também passará por flagelos destruidores, por sofrimentos, por mudanças que serão necessárias ao progresso do próprio planeta. E hoje, no Brasil, nós vemos também, infelizmente, uma polarização política exacerbada. É óbvio que nós, como cidadãos, podemos sim ter o nosso lado político e o defender. Porém, aquilo que nós não deveríamos é fazer da política uma régua para medir o caráter das pessoas. Pois quem somos nós para apontar, para julgar quem quer que seja, principalmente por conta de voto? É preciso que nós olhemos para as pessoas sabendo que elas podem votar diferente da gente e nós diferente delas, e está tudo certo. Entender que aceitar apenas a opinião de quem pensa igual a mim não é defender democracia nenhuma, e entender que todos nós estamos na mesma condição de espíritos extremamente necessitados de evolução, encarnados no mesmo planeta de provas e expiações, um planeta atrasado ainda, condizente com a nossa condição atual. Quando o Brasil for o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não vai haver mais espaço para brigas políticas partidárias e nem para quem as começa e sente prazer em estar nessas brigas. Mais uma vez, nós podemos ter o nosso lado político, mas Jesus está acima de qualquer ideologia política ou econômica e ele é o nosso modelo e guia, como está escrito em O Livro dos Espíritos. E como nós já sabemos, essa é a nossa reencarnação mais importante até agora, pois dela depende a nossa condição e, digamos, o nosso merecimento para continuarmos reencarnados na Terra, quando ela for um planeta em regeneração, a partir da próxima década de 50. Então que a gente possa investir na nossa reforma íntima e melhorarmos a nós mesmos um pouquinho a cada dia, para que a gente vibre em conformidade com o planeta em regeneração, com o coração do mundo, a pátria do Evangelho anunciada por Humberto de Campos através de Chico Xavier. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.